Essa semana, por curiosidade, muita gente me perguntou sobre cartucho de Master System. Umas 3 pessoas entraram em contato falando, olha, meu cartucho parou, o que que pode ser? Eu acho que vai ser interessante a gente começar falando de cartucho de Master System para depois poder pular para uns cartuchos que são mais complexos, como por exemplo de Super Nintendo. O que que é um cartucho de videogame? Basicamente, um cartucho de videogame é simplesmente uma memória. Da mesma forma que você tem memórias dentro do videogame, você tem uma memória dentro desse cartucho. E essa memória contém o jogo. Por que cartuchos são interessantes? Porque eles não têm tempo de carregamento. Se você pegar um PlayStation com CD, por exemplo, coloca o CD lá, você fica um tempão na tela de loading. Por quê? Porque o teu jogo está guardado dentro de uma mídia, que no caso é o CD. O videogame precisa ler essa mídia e transferir esses dados para uma memória interna do videogame, para então poder trabalhar com ela. No caso de um cartucho, a memória interna do videogame está dentro do cartucho. Então, essencialmente, o que você está fazendo é pegando uma memória e colocando dentro do cartucho. Então, você tem um tempo de acesso mais rápido. Qual é o problema do cartucho? O tamanho dessa memória normalmente é pequeno, comparado com o que um CD, por exemplo, consegue guardar. Então, você acaba fazendo um trade-off entre rapidez de acesso e quantidade de dados. Vamos dar uma olhada nesse cartucho. O cartucho de Master System é muito simples. Eles normalmente têm um CI dentro deles, que é uma memória ROM, que é o que guarda o jogo. Então todo o teu jogo está dentro desse CIzinho aqui, pura e simplesmente. Legal? E você sempre vai ver esses dois capacitores aqui. Um capacitor eletrolítico e um capacitor cerâmico. Devem existir exceções, obviamente, mas 99% dos casos você vai ver uma placa muito parecida com isso. Então a gente sabe que a gente tem 3 componentes dentro de um cartucho, de Master pelo menos. Se der pau, não tem muito erro, cara. Você sabe que tem que ser uma dessas 3 coisas. Se for a memória ROM, você não tem muito o que fazer. A verdade é essa. Você não tem conserto, é um CI. Se for os capacitores, você tem o que fazer. Substitui e vamos ver se funciona. Normalmente, não quero jogar areia na farofa de vocês, mas normalmente não é o capacitor que vai pro saco, geralmente é o CI. Lógico, principalmente o capacitor eletrolítico, ele pode vir a dar pau, sem dúvida. Vamos tentar, começar por aqui. Mas se você trocar e não funcionar, muito provavelmente seu CI deu problema e não tem nada que você possa fazer sobre isso, infelizmente. Vamos estudar essas plaquinhas, entender o que esses capacitores estão fazendo aí. Primeira coisa que a gente precisa... Nossa, tá bem brilhante isso aqui, né? Primeira coisa que a gente pode olhar é o seguinte, esse capacitor eletrolítico, para que ele serve? Então, nesse caso, ele é um capacitor de 47 microfarads por 16 volts. O videogame não usa 16 volts, ele só é de 16 porque ele te dá uma certa segurança. Se você tiver um pico de tensão por qualquer motivo, mas você não vai queimar o capacitor especificamente, porque de repente ele é de 6.3, muito próximo de 5 volts. Então, e também a diferença de preço não é tão grande assim que justifica eles colocarem um capacitor menor, mas poderia ser. Esse capacitor eletrolítico é essencialmente uma garantia de que você não vai ter variações de tensão vindo para esse CI. Imagina que você tem o tempo inteiro 5 volts no console, certo? Por qualquer motivo você tem uma queda pequena de tensão. Qualquer motivo que seja na rede da tua casa, seja o console inteiro que por qualquer motivo demandou um pouco mais de corrente, essa tensão deu uma caidinha. Esse capacitor ele vai garantir que a tensão que vai para esse CI é sempre constante em 5 volts, a menos que a queda seja muito prolongada. Como? A gente já mostrou isso para vocês, mostrou isso no vídeo do capacitor C67 do Super Nintendo. Esse capacitor funciona como uma bateria. Ele recebe esses 5 volts, armazena esses 5 volts. E se por qualquer motivo eu tiver uma queda na minha entrada, esse capacitor ele começa a descarregar, mantendo a tensão mais próxima de 5 volts, até que a tensão normalize novamente, volta a 5 volts. Então ele garante que a tensão não cai muito, certo? Logicamente, não é realmente super necessário, porque o videogame, se ele tivesse problema de variação de tensão, muito provavelmente outras partes que não o cartucho já pararam de funcionar. Até por isso o próprio videogame tem um capacitor que faz exatamente a mesma coisa que esse cartucho faz. Mas por segurança eles incluíram aqui. Se esse capacitor não estivesse na placa, ele
ela ainda funcionaria normalmente, ok? Ela teria um pouco menos de proteção contra variações de tensão, mas ela ia funcionar. Então, você poderia tranquilamente tirar esse capacitor daí. Daí a gente consegue entender que, muito provavelmente, se esse capacitor tiver com problema, o teu cartucho não para de funcionar. Não deveria, pelo menos. A menos que ele gerou um problema crítico, como, por exemplo, vazou o fluido na placa e está corroendo as trilhas. Esse é o motivo pelo qual vocês quase nunca ouvem alguém dizer, olha, você tem que trocar o capacitor do cartucho. Mas vocês ouvem muito que, você tem que trocar o capacitor do videogame, não é? Por que que você não ouve que você tem que trocar esse capacitor? Porque se ele parar de funcionar, a priori, o teu cartucho não vai parar de funcionar. Ele só não vai ter uma proteção contra a variação. Então, a maioria do pessoal nem comenta sobre ele. O segundo capacitor é um pouquinho mais importante, que é o nosso capacitor cerâmico. Esse capacitor ele é essencialmente um filtro contra ruídos, ok? Não é contra uma uma queda de tensão, por exemplo, como este. Esse aqui é ruído. Primeira coisa, como é que a gente lê esse 223? Como a gente sabe de quanto é esse capacitor? Não é muito difícil. Se a gente pensar, esse aqui especificamente, ele está escrito 223 nele, certo? Esses capacitores cerâmicos, eles normalmente vão ter 2 ou 3 dígitos. Nesse caso, 223. Em outro qualquer, vocês podem ver, por exemplo, 22. Esse valor ele é sempre medido em picofarads, beleza? Então o valor que você está lendo do capacitor aqui, que está escrito nele, está na escala de picofarads. Picofarads, da mesma forma que a gente tem metro, centímetro, milímetro, decímetro, etc. Você tem microfarads, nanofarads e picofarads. Então, a gente tem picofarads, a gente tem nanofarads e a gente tem microfarads, certo? Microfarads geralmente são os capacitores eletrolíticos, é aquele que tem aquele Uzinho, microfarads. Nanofarads é fácil, é NF, e picofarads é PF. A diferença entre eles é 1000. Da mesma forma que metro, centímetro, milímetro e por aí vai. Então, quando você está falando de um capacitor de 1 microfarads, a gente está falando de um capacitor de 1 milhão de picofarads. Quando a gente está falando de um capacitor nanofarads, a gente está falando de um capacitor de 1000 picofarads. Se a gente vai falando de um capacitor de 1 picofarad, a gente está falando de um capacitor de 0,001 nanofarads. Então é simplesmente uma divisão. A cada 1000 tem um nome diferente. Da mesma forma que 1000, milhão. Ok. O que é esse número? Como eu falei para vocês, é sempre picofarads. Então se ele só tiver 2 dígitos, 22 picofarads. Acabou, não tem nem o que pensar. Se a gente vai falando de um que tem 3 dígitos, a gente considera os 2 primeiros dígitos. Então ele é 22. E isso aqui é o número de zeros que você vai colocar depois. Então ele é 22,000. Ele é 22.000 picofarads. Se a gente, então, coloca 22,000 picofarads, quer dizer que ele é um capacitor de 22 nanofarads. Ok? Então isso aqui é simplesmente um número de zeros. Em alguns casos, você pode ver alguns capacitores que ele é assim, 220. Isso quer dizer que ele é 22 e nenhum zero depois dele. Ou seja, 22 pico, que é exatamente a mesma coisa que isso aqui. Não é tão comum. Geralmente você vai encontrar 1, 2, 3, até 6. Por que 6? Porque ele pode ser aqui 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, ele é 1 microfarad. 1 micro. Então você sempre vai encontrar até 6, nunca mais do que isso. Tangente, hein? Vamos voltar no capacitor, no cartucho. O que isso aqui faz? É um filtro contra ruído. Então imagina que você tem 5 volts indo para o seu
cartucho da mesma forma que a gente imaginou com esse aqui. Esse aqui ele faz o serviço de segurar a tensão contínua em 5 volts. Se tiver uma queda, permanece próximo de 5 volts, o CI não para. Esse aqui ele faz uma outra coisa. Dentro do teu videogame você tem um monte de altas frequências acontecendo, certo? Você tem lá um cristal oscilando em 21 MHz, em 53 MHz, se for um Mega Drive. Então você tem altas frequências. Isso quer dizer que corre-se o risco do seu sinal de tensão ter um resquício desse ruído que está vindo do videogame. Então ele é 5 volts, mas cheio de ruído. Isso é um filtro de ruído. Ele vai remover esse ruído da tua tensão, de forma que a tensão seja o mais sem ruído ou não ruidosa possível. Fazendo isso, você garante que você está dando um sinal bem limpo e estabilizado para esse CI, para ele funcionar. E aí, simplesmente o videogame vai ler dele através lá das linhas de address, das linhas de dados, normalmente como se fosse uma memória que está instalada dentro do videogame. Que, diga-se de passagem, é exatamente o que um videogame com jogos na memória, como um Mega Drive, por exemplo, tem. Ele tem um CI desses dentro dele, com jogos armazenados. A única coisa que eles geralmente colocam é uma telinha de seleção também. Você pode selecionar qual é o jogo, então ele lê o dado que está dentro do videogame. Nesse caso, está fora até você enfiar ele dentro do videogame. E aí ele vira uma memória interna. Para o processador é essencialmente como se fosse uma memória dentro do videogame. Para ele não faz distinção. Então, seu cartucho deu problema, o que você faz? Na realidade, é a única coisa que você pode fazer, que é tentar substituir capacitores. Esse aqui não é tão necessário, se você não tiver nenhum na tua casa, simplesmente tira ele da placa. Não deve ser esse o problema, tá? Esses capacitores raramente dão pau em curto. E se ele estiver em curto, você vai perceber rapidinho, porque teu videogame vai dar problema, ele não vai ligar. E você tem esse capacitor, ele é um pouco mais problemático, porque ele às vezes ele pode entrar em curto, que você ia notar rapidinho, porque o videogame não ia ligar, o videogame estaria em curto, a linha de 5 volts dele, ou ele pode abrir, ou ele pode gerar outros tipos de ruídos na tua linha, então pode ser. A verdade é, para um cartucho de Master System, a probabilidade de qualquer um desses dois capacitores realmente gerar um problema onde você não consegue mais ler o jogo é mínima. Então, por mais que eu esteja ensinando para vocês para que isso aqui serve, a verdade é, geralmente quando um cartucho de Master System vai pro saco, ele foi pro saco. Você pode trocar os capacitores e não vai funfar. Mas tenta, vai que seria muito bom se funcionasse. Logicamente a gente tem outras questões, como por exemplo, dano por água, corrosão das trilhas. Algo que você pode considerar é, por ser um capacitor eletrolítico, o fluido desse capacitor pode vazar para a placa e ele é altamente corrosivo. Então ele pode ter vazado e quebrado algumas placas, você vai ter que ou algumas trilhas. E aí você vai ter que ir lá e fazer algumas pontes e tudo mais. Pode também tentar fazer de repente o refluxo nas soldas, entendeu? Só esquentar ela com ferro de solda, ver se não tem nenhuma solda quebrada e tudo mais. Pequenas possibilidades, mas em verdade todos os cartuchos desses que eu já peguei eu nunca consegui reparar. Desculpa trazer más notícias para vocês. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por gentileza, deixem aquele like, aquele joinha, se inscrevam e não se esqueçam que a gente tem um grupo no Telegram e a gente tem um canal no Twitch, onde a gente faz lives e faz esse tipo de conteúdo, só que ao vivo com o pessoal no chat. Obrigadão, até o próximo.